A gente encontra aqui, ó, até grifado, ó. Diz assim, ó, a suposta santidade do domingo e a imortalidade da alma são dois dos grandes enganos de Satanás para os últimos dias. Nessa semana, estudaremos esses enganos à luz da palavra de Deus. Então, são duas coisas que estão trabalhando nas igrejas. Esses dias um pastor, não vou dizer de que religião é, mas um pastor morreu, uma irmã da igreja, e aí ele foi fazer o culto fúnebre. E lá ele fez um sermão até bom, aquela coisa assim, mais ou menos, apesar de não ter conhecimento bíblico, ele não tem mesmo, graças a Deus, por isso que nós temos, graças a Deus nós temos. E ele fez um sermão até mais ou menos, sermão. Só que depois de tudo ele atrapalhou tudo. Aqui está a irmã fulano, caixão, está a irmã fulano. Aí vira para cá. Quando ele chega aqui, ele fala assim: a irmã está no céu. A irmã está no céu. Nesse instante a irmã estava no caixão, mas 2 passos para cá, ele disse assim: a irmã está no céu. Quando ele volta para cá um pouquinho assim, mas no dia da ressurreição a irmã vai ressuscitar dos mortos. Deu para entender alguma coisa? Na hora que ela está aqui no caixão, no mesmo tanto está no céu, mas no dia da ressurreição vai ser debaixo da terra, vai ressuscitar dos mortos. Quem é que entende uma situação dessa? Ninguém entende isso aí, tá entendendo? Por isso que tem o nome Babilônia, que é confusão religiosa, né? Ontem eu conversando com meu cunhado lá, nossa, que é o cabeça dura, meu cunhado, não é bem assim, tá, a situação dele, né? Aí eu cheguei, ó irmão, é o seguinte, ó, tudo que você for ler na Bíblia, você tem que ver na época que foi escrito, qual era a necessidade daquilo ali. Qual foi a necessidade de Paulo escrever isso assim? Se você não procurar entender a necessidade de hoje da época, você nunca vai entender a Bíblia. Aí vai embora. Por quê? Porque está dentro da confusão religiosa. E o título aqui, o verso para memorizar, que o irmão leu, diz assim: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo aquilo que alguém falar para você que não possa provar com a Bíblia, não tem como botar fé nisso aí. Tudo que se falar, tudo que a gente falar, a gente tem que provar na Bíblia. Ah, irmão, mas tem uma passagem na Bíblia, estou esquecido agora, não fale. Se você não pode abrir a Bíblia e falar, não fale. Deixa eu voltar. Quando você encontrar a passagem de Bíblia, você marca, grifa direitinho e vai falar para a pessoa. Porque fica passando que é mentira. Ele faz assim com a gente, ele faz assim: ah, mas tem lá, tem um livro na Bíblia que está assim, então mostra aí, irmão. Aí passa para lá, para lá. Ah, não, eu não sei. Mas só irmão fulano tal que sabe, irmão fulano sabe. Ah, eu vou perguntar ao pastor. A mulher do pastor sabe, eu vou perguntar à mulher do pastor. Não existe esse negócio de mulher de pastor, não. Nós temos que falar o que a gente entende. E estudar a Bíblia, poder ter respaldo para falar. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Na lição de vocês aqui de sábado à tarde, no comentário aqui de sábado à tarde, tem uma história, né? Uma manhã de sábado lá em Chicago, e diz que o sol despontava naquela manhã, já ali naquela belíssima lagoa que se tem ali, e o pessoal começaram a se movimentar, uns vai para o trabalho, outros vai para o colégio, para enfim. Quando de repente, naquele dia lá, começou assim as pessoas passarem mal. O William está olhando para mim, para ver se eu falar isso aí, né? Começou a passar mal, e de repente começou até morrer algumas pessoas. E quando fizeram análise, analisaram, tinha alguém, provavelmente, não fala que eles são, mas alguém que tinha acesso ao laboratório. Ele adulterou os comprimidos de Tilenol. E muitas pessoas passaram mal e muitos também morreram, né? E a Bíblia nos adverte, o Apocalipse adverte todos nós contra um remédio também mortal, uma porção mortal. E diz aqui, ó, como vimos, o Apocalipse descreve que os que habitam sobre a terra beberão uma porção mortal, o vinho de Babilônia. Há falsas doutrinas e falsos ensinamentos que, no fim, só levarão à morte. No entanto, o mundo das pessoas do mundo não é deixado de fora ou deixado para trás sem uma advertência. E a advertência que ele fala aqui, ó:
a proteção contra esse veneno espiritual, que são as 3 mensagens angelicais. Essas 3 mensagens é a proteção para esses venenos, ou esse veneno mortal que está aí, que é a confusão babilônica. Então, todo aquele que tem o conhecimento bíblico não bebe do vinho da ira da Babilônia. Não bebe do vinho. Porque o vinho, o que é vinho? O que é que o vinho faz na mente da pessoa? Alguém já bebeu vinho? Embriaga, né? Dá dor de cabeça. E como é que a pessoa fica? Depois, sem ver nada, não sabe nada. Rapaz, eu acho que eu estava bêbado. Pode falar assim, né? Pensa com clareza. Eu acho que eu estava bêbado. Eu falo, mas acho que eu estava bebendo, acho que eu estava bêbado. Então, o vinho atrapalha a mente do ser humano. O vinho que se fala aqui na lição não é um vinho que você vai comprar na prateleira do mercado. Não é um vinho que você vai comprar lá na bodega. Mas sim está falando de um vinho espiritual, que é a doutrina de Babilônia. Então, falsas doutrinas fazem com que a pessoa fique, aleatório às verdades de Deus. Ele fica aleatório às verdades de Deus, que ele não tem como raciocinar. Por quê? Ele está bem, um diz uma coisa, diz outra. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E não vão para a Bíblia. A Bíblia que é a verdade. Tudo que a gente vai falar, volta a dizer, tem que ter base bíblica, né? Algum comentário? Pode falar, senão eu vou ficar com vergonha e vou ficar tremendo aqui, né? Não? Então vamos para domingo, porque o tempo ruge, a gente tem só até 2 horas da tarde aqui hoje, nós temos. Beleza. Agora eu me lembrei da situação, né? Eu vou falar rapidinho aqui, né? Um cidadão um dia foi me dar estudo bíblico, né? Na minha casa. E por 3 noites, 3 semanas, eu deixei ele à vontade. Ele conversou, falou tanta bobagem, tanta coisa que tem na Bíblia. Rapaz, quando foi na 4ª semana que ele chegou, aí eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte, você falou até hoje, agora hoje eu vou falar, tá bom? Hoje eu vou falar hoje, tá bom? Aí ele, não, vou falar. Aí eu falo, minha Bíblia tá ali, eu não vou pegar porque vocês querem diferente da sua, então estudou com a sua Bíblia, tá bom? Hoje você vai abrir os ouvidos e vai fechar a tua boca hoje. Aquela zoada que vocês fazem, vai fazer aquilo, tá bom? E aí, rapaz, quando eu comecei a falar, 15 minutos ele levantou para ir embora. Eu digo assim, você chega aqui 7 horas da noite, sai 10, como é que você vai querer ir embora agora? Não. Nós vamos hoje falar a noite toda, a gente vai ficar aqui a noite toda falando, porque hoje eu vou falar para você ouvir a noite toda. Você acredita na sua Bíblia de Gênesis 1 para aqui é a palavra de Deus, então pronto, se você acredita. Quando eu comecei com ele, que ele disse que não era, isso aí não, a Bíblia está dizendo, mas não é não. Eu digo, então rasga essas 3 folhas aí logo. Toda vez que eu mandar você ler sua Bíblia e você dizer que não é, você vai rasgando, você vai sair daqui hoje com uma capa da tua Bíblia somente, assim, é só a capa preta, a leitura de dentro já foi embora. Então, irmão, aí eu falei que o Juscelino que ia ficar até 2 horas, eu me lembrei dessa situação do cidadão. Aí depois disso também ele subiu que não foi mais. E o rapaz, esse cara pode chegar aqui, não vim mais assim, que veio lá e me deu um coro lá na Bíblia e saiu cantando. Rapaz, de mentir sacanagem, eu bati nele, bati, né? Domingo, o caminho que parece direito, certo, né? Um caminho que parece direito. Não está escrito isso aí? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o ser humano, estou modificando aqui um pouco, mas para o homem, quando falo do homem, falo a humanidade, há caminhos que para o homem parecem certo, mas o final dele, William, é caminho de morte, vai morrer. Por quê? Porque muitas vezes vive o tempo todo, mas nunca se converteu à verdade. Nunca se converteu à verdade. E aqui diz assim, no contexto dos últimos dias, Jesus fez uma alerta importante. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios para enganar, se possível for os eleitos. Sinais estão se aí, sabe? Você vê, tem aquele mentirinha lá, mas há uma crença tão grande nesses locais. Deixa eu ver lá, vem, tem uma moleta, vai, joga essa bola. Vai, joga outra, solta outra, sai andando. E aí sai andando ali, as pessoas saem andando, isso ali é mentirinha, viu? Mas aquilo ali faz com que haja uma fé tamanha no ambiente. Você viu, rapaz?
aquele homem chegou aleijado. E o bispo chegou lá e mandou ele andar, e ele andou. Não estou aqui falando mal de ninguém, não, estou falando da confusão religiosa. Da confusão. Lá tem pessoas sinceras? Muitos, irmãos. Quantas pessoas sinceras lá que têm sede de salvação, porém estão sendo enganadas, porque um falso ensinamento está chegando até eles. Um falso ensinamento está chegando até eles. Então. E aqui, se possível, foi engano até quem? Os próprios eleitos. Se possível, foi engano até os próprios eleitos, né? Ainda diz mais assim, ó. Quem são os eleitos? Disse Cristo. Ele enviará os seus anjos com um grande trovão de trombeta, e os quais reunirão seus escolhidos nos 4 ventos, né, da terra. No caso não está aqui, nos 4 ventos, que são os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, está aqui, e uma a outra extremidade do céu. Não é assustador que o engano dos últimos dias será tão grande que até os fiéis estarão em perigo de serem enganados. Se não tiver a mente focada na verdade, na palavra de Deus, vai acontecer tantas coisas. Você já observaram assim? Você pega assim 2 copos de leite, bota num copo transparente, leite. Aí você vai lá e tira uma porção de um, completa com água, e depois chama Joilton assim, me diga aqui qual a diferença tem nesses 2 leites aí. É 2 copos de leite, vê se tem alguma diferença aí. Parece que é leite puro, mas não é. Um está adulterado. Parece que é leite puro os 2. Fica difícil para o senhor entender, porque são parecidos. A mesma coisa é a palavra de Deus, é adulterada a palavra de Deus. Tiraram do catecismo, tirou-se o 4º mandamento e colocou um dia chamado domingo, para não deixar as pessoas sem um dia para parar. Então colocaram o primeiro dia da semana. Deus não escolheu o primeiro, Deus escolheu qual? O último. O 7º. Deus escolheu o 7º. Não, mas quantas pessoas que batem de cara com a gente? Não. O dia do Senhor é domingo. Lá pertinho de mim tem esse. O dia do Senhor é domingo. Não tem nem na Bíblia, esse nome não tem na Bíblia. O dia do Senhor é domingo. Então é um engano tão forte que as pessoas, amigos das pessoas assim, ficam tudo enganados. E são milhares e milhares e milhões de pessoas que estão sendo enganadas com esse engano tal aí, que é a santificação. A imortalidade da alma é outra situação também. Mas Jesus falou que o salão do céu. Meu irmão, quando uma pessoa morre, aí faz assim, hoje é tudo fácil, né? Para mim é difícil, né? Mas eu entendo. Aí a internet hoje faz tanta coisa, não sei, né? Aí coloca a pessoa morta assim, aí cria outra aqui, aí sai aqui, aí está saindo. A alma está saindo e está ficando somente o corpo. Quer dizer, estão adulterando a Bíblia. Quem é a alma? Nós, alma vivente. Existem irmãos nossos que ainda acreditam nisso. Porque eu não sei se é falta de mas é de tudo, de ensinamento, mas existem irmãos nossos que ainda creem nisso, que a alma não aconteceu comigo. Eu vi, eu estava ouvindo, eu estava no hospital, eu estava em coma e meu corpo saiu, eu vi, eu estava morto já, depois meu corpo voltou. Eu já ouvi histórias do próprio irmão dizer isso. E tem gente que não passou por isso, mas crê que isso ainda existe, no nosso meio ainda. Né? Vou falar aqui uma coisa que talvez vai ficar assim. Eu tenho como provar. Tudo que eu falo, eu tenho como provar. Eu não falo nada, alguém pode me apertar, para ver se eu estou mentindo ou não. Né? Mas esses tempos atrás, aí, numa igreja nossa, ao chegar lá, começamos a conversar. Um irmão já batizado na igreja, mas essa semana eu vou falar, porque eu vou pagar a promessa. Sangue de Cristo tem Membro poder. Membro da igreja. Mas... Esse assim, mas irmão, nós somos já salvos de Jesus, já selou a tua vida. Irmão, mas eu tenho essa promessa, eu tenho que pagar para Jesus da lá. Eu fiz essa promessa, eu tenho que pagar. Então, tem conhecimento,
É fácil ou é difícil a pessoa ter ser enganada? Fácil. A Bíblia chama de presa. Aí ele já está sendo enganado aí. Você me engana, pagar a promessa, né? Foi perto aqui, não foi aqui no Vilela não, viu? Vocês não ficaram aqui, não foi no Vilela. Foi aqui. É porque eu ando em muitos lugares por aí, sabe? Fala. Essa é a última lição que falou sobre a morte. Eu vi muitos irmãos indignados, irmãos até que estavam indo depois da escola sabatina para não ouvir os ensinamentos sobre morte. Ouvi. E ia depois da lição para não assistir a lição da escola sabatina. Alguém bota na mente, né? Porque não gostava de ouvir sobre morte, sobre as lições que estavam sendo estudadas. E na lição de segunda-feira aqui, para fechar segunda-feira, nos fala aqui que nós temos que ter cuidado para não seguir nossas próprias consciências. Devemos seguir a nossa consciência com a consciência clara, de acordo com a Bíblia. Se está escrito, a minha consciência agora está tranquila. Mas para eu criar, não, eu acho que isso aqui não tem problema nenhum. Cuidado com isso aí, pode ser um caminho de morte. O que é que a lição diz aqui, ó? Muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência, a fim de determinar por si mesmo o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado está na Bíblia, nós temos que seguir o que é a Bíblia, temos que seguir a palavra de Deus. Certo e errado está lá escrito lá. Aqui está ensinando certinho, você tem que seguir o certo. Aqui está dizendo assim, não vá por esse caminho aqui, não, que aqui é errado. Se você seguir aqui é errado, então você segue o certo. Então, nós temos que seguir a guarda do sábado, porque é certo. A guarda do domingo ninguém prova. Fala. A minha mãe, ela tinha uma amiga, né, lá no município de Belmonte, e ela foi embora para Canaveiras. E minha mãe morreu em Canaveiras, né, ela desceu em Canaveiras, morreu em Belmonte. E depois de muito tempo, nós voltamos no município de Belmonte e fomos ver a família da minha mãe. Ela era da Porta de Porto da União, né, que tinha um altar. E ela disse que naquela época não tinha celular, não tinha meio de carta eletrônica, não tinha um deles para minha mãe. E ela disse que tinha uma bica onde ela ia lá na roupa, buscar água, minha mãe costumava ir. E ela disse que viu a minha mãe, do jeito que a minha mãe ia, com uma música pequena, uma música pequenininha, né? Ela disse que estava colocando um pouco na bica. Aí quando ela levantou o olho, ela viu a minha mãe com uma mão no colo, e minha mãe tinha o costume de pegar um galhozinho de araçá, de goiaba, e botar para o sol, de carne de comida, né? Ela disse que do mesmo jeito. E aí ela bateu as vistas, e aí quando ela voltou que olhou, não viu mais. Sumiu, evaporou. E aqui, olha, um parágrafo aqui, rapidinho, né, do livro Evangelho, diz assim: Espírito de mentiras contradizem as escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual será obrigada a se estudar pelas escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios desaparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais me declararão que o sábado foi mudado, bem como